Pessoal, então, nesta videoaula estudaremos potenciação de números inteiros. O que é uma potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, e ela tem uma particularidade. Então vamos ver os exemplos aqui, ó. Ela é uma particularidade da multiplicação. Por que uma particularidade? Porque todos os números multiplicados são iguais, ok? Então, vamos a uns exemplos aqui. Letra A, 2 elevado ao cubo, certo? 2 elevado ao 3 pequenininho. Então, o resultado vai ser o seguinte, esse 3 pequenininho aqui, ó, certo? Ele vai indicar quantas multiplicações o 2 vai realizar. Então, olha só. Se é 3, então vai ser o 2 vezes o 2 vezes o 2 de novo. Então, é ele vezes ele vezes ele. Então, olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E eles recebem nomezinhos especiais, certo? Que nomes são esses? Então, vamos colocar aqui então. Nomes das partes da potenciação. Então, olha só. Vamos pegar esse exemplo ali. 2 elevado na terceira igual a 8. Então, como a gente lê, né? Lê-se como 2 elevado à terceira potência ou ao cubo é igual a 8, ok? Então, copie isso daqui, que é bastante importante, certo? Apenas lendo, aprende, mas escrevendo, aprende 2 vezes melhor. Então, olha só. Então, e as partezinhas, como é que é? Vamos reescrever isso aqui um pouco, uma letra um pouco maior, certo? 2 ao cubo é igual a 8. Esse 2 grandão aqui, ó, ele se chama base. Certo? O número pequenininho, ele se chama expoente, que ele vai dizer quantas vezes o 2 vai multiplicar por ele mesmo. Então, o 3, ele é chamado de expoente. E o 8, ele é chamado de potência. Certo? Eu aconselho fazer isso aqui com uma caneta, um lápis de cor, uma caneta de cor diferente, lápis de cor, para vocês identificarem na hora de estudar. Porque isso daqui a gente vai usar para quê? Para estudar as propriedades agora, certo? Dê uma pausa no vídeo, copiem essa parte inicial, que eu vou dar sequência na próxima parte agora.
lembrando o seguinte, como a gente lê aqui, ó, se fosse um 2 aqui no lugar do 3, a gente leria como 2 elevado na segunda potência ou ao quadrado, né, que é igual a 4. Se fosse o número 4 aqui, ou o número 5, a gente dizia o seguinte, 2 elevado na quinta potência. Se fosse um 6, 2 elevado na sexta potência, assim sucessivamente. Ok? Assim que a gente lê a potenciação. Então aqui, apagando aqui. Então olha só. Apagando aqui, vamos estudar agora as propriedades. Propriedades da potenciação. Então, propriedades da potenciação. Certo? Propriedades da potenciação. Primeira. Depois estudaremos cada uma separada. A primeira é o seguinte. Multiplicação de bases iguais certo? Segunda, depois eu vou fazer um vídeo fazendo só sobre as propriedades da potenciação, ok? Primeiramente, nós estudaremos apenas a potenciação de números inteiros, ok? Eu só estou colocando aqui como se fosse uma introdução da próxima aula. Então, olha só, a segunda é a divisão de bases iguais. E a terceira que a gente usa também é a potência de potência. Potência de potência. Certo? Então, olha só. Essas três propriedades, sabendo bem elas, nós usaremos constantemente. Certo? Então, vamos às seguintes observações antes de estudar essa parte aqui, que vai ser uma aula apenas explicando propriedades. Então, olha só. Então, na potenciação de números inteiros, o que particularmente a gente observa? Que são números positivos e negativos, certo? Então, alguns cuidados na potenciação de números inteiros, certo? Alguns cuidados essenciais na potenciação de números inteiros. Primeiro, existem dois cuidados importantes. Primeiro,
Quanto ao expoente, ele pode ser par ou ímpar, ele sempre vai ser natural. E segundo cuidado é a base, que ele pode ser um número negativo ou positivo. Então olha só, fazendo aqui um conceitozinho bem explanado, bem feitinho. Então olha só, na potenciação, ó, primeiro cuidado, certo? Se o expoente for par, se o expoente for par, o que acontece com ele? A potência, que é o que? O resultado, será positiva. Certo? Independente se a base for negativa ou positiva. Então, letra A aqui, ó. Letra A. Menos 3 elevado a 2. Quantas vezes o 3 vai multiplicar lá do início da nossa aula? Então, ele vai multiplicar 2 vezes. Olha só. 3 negativo vezes 3 negativos, ok? 2 vezes. Então, negativo com negativo dá o que? Positivo. 3 vezes o 3, 9. Agora a gente vai pegar esse mesmo menos 3, fazer um exemplo B, e fazer o seguinte, menos 3 elevado na terceira potência. Então, olha só, vai ficar como? 3 vezes 3 vezes o 3 de novo. Que o resultado será... Agora, 3 vezes o 3, 9 positivo, vezes 3 negativo vai dar 27. Então, nesse exemplo B surge o segundo cuidado, que é o quê? Apagando essa primeira parte aqui, surge o segundo cuidado que a gente tem que ter. Então, olha só, o segundo cuidado. Se o expoente for ímpar e a base for negativa, o resultado ou a potência será negativa. Vou botar até de uma cor diferente aqui, ó, negativa. Certo? Então, expoente par é positiva, expoente ímpar é negativo, quando a base for negativa. Certo? Então, aqui, um exemplo. Vou botar aqui, menos 4 ao cubo. Certo? Letra B. Mais 2 ao cubo. Olha só.
o menos 4, ou 4 negativo, ele é o quê? Ele é um número negativo. Então, 4 vezes o menos 4 vezes o menos 4, certo? Então, o expoente é ímpar. Então, se o expoente for ímpar, olhando aqui no nosso conceito, a potência, ou seja, o resultado será negativo. Por quê? 4 vezes o 4 dá mais 16, ok? Vezes o 4 negativo. Lá pela regrinha de sinais, positivo com negativo dá o quê? Negativo o resultado. Fazendo 4 vezes o 16, professor, eu não sei fazer de cor, faz a continha aqui do lado. Vezes o 4. 4 vezes o 6, 24. Sobe o 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então dá 64 negativo. Certo? Exemplo B. Exemplo B. Então, a base é 2 positivo. Então ele vai repetir 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Que dá igual a quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 o quê? Positivo, porque a base é positiva. Então o resultado também vai ser positivo. Então, esse cuidado aqui é só quando o expoente for ímpar e a base for negativa. Certo? Esse é o segundo cuidado. Ok? Então, essa é a videoaula de hoje. Ok? A das propriedades que eu botei nessa parte aqui anterior, eu vou fazer um vídeo à parte, porque ela é um pouquinho mais trabalhosa e exige um pouquinho mais de atenção. Ok? Divirtam-se.